Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo, mais uma vez aqui no canal do Pastor Abimael Prudente Júnior para mais um vídeo, e eu convido você para compartilhar, para deixar aquele like ungido, aquele like consagrado, para junto comigo aqui até o final deste vídeo. Você que está pela primeira vez, já seja bem-vindo, fique aqui conosco, tá? Não saia, fique conosco, assista até o fim e, por favor, não só assista em nome de Jesus, eu peço com muito carinho, não só assista, deixa o like para que o YouTube entenda que este vídeo é proveitoso e está sendo bom, está sendo útil aqui no YouTube, tá bom? Justamente para você que eu preparei este vídeo com uma temática que vai nos fazer conhecer um pouco mais sobre a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja de Jesus Cristo. Eu, por esses dias atrás, recebi uma intimação, diga-se assim, uma intimação de um inscrito aqui, dizendo: pastor, um membro aqui do nosso canal, disse: pastor, amo ouvir o senhor falar, amo assistir os seus vídeos, mas eu queria muito que o senhor colocasse sobre o assunto que o senhor falou, né? Sobre o café teológico que o senhor deu. Eu participei, recebi o certificado, saí de lá muito feliz, abençoado, com um conhecimento maior diante de várias anotações que o senhor colocou para nós. E aquele café, chamado café teológico Igreja pós-pandemia, e houve alguns tópicos que ele marcou e pediu: pastor, fale lá no vídeo, porque é muito bom a gente aprender e guardar essa parte, né, que realmente ficou para mim realmente uma das partes mais fortes. É claro que o que a gente tratou nesse café teológico foi realmente um assunto maravilhoso. Fizemos aí no domingo pela manhã, falando e abordando o assunto Igreja pós-pandemia, falando sobre a autoridade da igreja, né? A potencialidade da igreja, falando sobre Cristo, né? A estrutura, a base da igreja, a igreja como autoridade, né? Superior diante de qualquer situação, de qualquer circunstância, tanto no mundo espiritual como no mundo físico material. E nós abordamos uma pauta que eu quero aqui agora elucidar, deixar um pouco aqui aberto esse leque aqui para nós. Então já pega a sua Bíblia, pega seu caderno e pega a sua caneta, vem comigo dando glória, vem para cá, para este vídeo, porque hoje o assunto neste vídeo está maravilhoso, tá bom? Posso pedir com carinho para você que está aqui, deixa um like, assim ó, é facinho aqui embaixo você vai, deixa aquele like, deixa aquele like abençoado, ajuda esse canal, porque você é uma benção, você que está aqui comigo, tá bom? Gente, primeiro ponto, já com a sua Bíblia, com a sua caneta, com o seu caderno de anotações, nós vamos para o nosso tema, que é justamente 5 fases da igreja. As 5 fases da igreja. É claro que é prático para muitos essa expressão igreja, que vem do grego, da raiz, né? Da raiz do grego, que quer dizer eclésia, né? Tirada para fora, né? E dentro de outras raízes aí de explicação ao termo eclésia, também é aquela que Deus chamou, aquela que Deus escolheu, apontou, tirou para fora, né? E temos muito assunto aí para falar de eclésia, mas o meu vídeo aqui, ele vem muito na questão das cinco fases da igreja. E eu quero chamar você para isso, para nós tentar mexer um pouco sobre isso, porque a igreja não é uma invenção prematura ou uma inversão de uma situação que, por não ter opção, ela foi inventada, ela foi planejada ali para ser
a igreja. A igreja, ela não é algo assim estabelecido por uma emoção, uma aventura ou por um checkmate de uma perca, talvez, da desistência de Israel com relação ao Messias. Então, assim, eu quero hoje pautar isto, que é as 5 fases da igreja. Ela está atrelada justamente na primeira fase como o eixo, o cerne, o crivo, o imo desse nosso vídeo. A igreja, ela trabalha na primeira fase como igreja criada. A igreja é criada. E quando eu falo desta igreja criada, sendo aqui a primeira fase, devido ao tema que nós estamos pautando, 5 fases da igreja. Então, essa igreja criada, na primeira parte da fase aqui, ela aponta como projeto de Deus. A igreja é um projeto antigo de Deus. A igreja, ela foi criada como um projeto antigo de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 4, nós temos um texto importantíssimo para isso, para dar um respaldo aqui, que diz a Bíblia Sagrada: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, observe que a igreja não é um projeto elaborado de uma forma inesperada, né? Algo que aconteceu por uma coincidência ou por uma situação sem muito que ter lá os seus projetos. Não, a igreja, ela é um projeto, ela é criada dentro de um projeto de Deus já na eternidade. Desde a eternidade a igreja já é um projeto de Deus, tá? Por isso que a Bíblia diz que o Cordeiro, ele é morto antes da fundação do mundo, tá? Então, um projeto da morte. Porque eu falo do Cordeiro morto? Porque se o Cordeiro não morresse, Cristo, eu digo Cristo, não o Cordeiro que era imolado como sacrifício para a expiação do pecado diante do povo de Israel, um modelo de sacrifício para a expiação de pecado. Não, eu digo literalmente Cristo sendo, porque o Cordeiro lá que é imolado, justamente como a forma de expiação do pecado que Deus havia ensinado o povo a fazer mediante ao sacerdote, esse cordeiro é apenas a figura, como a escritura aos Hebreus, ele traz ali completamente que era tipos, figuras, e que em Cristo se cumpriu. Toda essa sombra se tornou realidade em Cristo. Então Cristo, o Cordeiro, inclusive o livro de Apocalipse tem cerca de quase 22 vezes a palavra Cordeiro, apontando Cristo morto, glorificado, Cordeiro, né, que morreu, que foi morto, que foi imolado, né? Cordeiro de Deus. Então, João Batista também fala desse Cordeiro. Então, o assunto, para continuar mais gostoso aqui para nós, é que essa primeira fase fala que o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, ele já é o projeto, de Deus para estabelecimento da sua igreja, tá? Então, isso não só mostra dentro de um atributo de Deus como onisciente, sabedor de todas as coisas, até antes da eternidade, até na eternidade, depois da eternidade, no contexto da história humana, Deus é conhecedor, e depois de tudo, Deus continua sendo conhecedor de todas as coisas. E nesse conhecer de Deus, o Cordeiro já é morto, como que dizendo, a igreja já está estabelecida, a igreja já está criada, já é um projeto infalível a igreja. Então, primeira fase da igreja, a igreja é criada, é um projeto de Deus na eternidade. Segunda fase da igreja, a igreja é gerada, tá? A igreja é gerada. Essa questão da igreja gerada, ela tem justamente 2 vertentes importantíssimas para nós aqui degustar isso e trabalhar isso. Então, a igreja não só é criada como projeto da eternidade, Efésios 1:4, como também a igreja é gerada dentro de 2 vertentes,
né, é bígamo esse projeto de Deus com relação a gerar a igreja. Primeiro, ela é gerada em Israel. Israel como nação, né, escolhida, propriedade peculiar de Deus, e nós temos esse texto principalmente em Romanos 11, 17, 18, 19, 20 e 21, que é um clássico, esse Romanos 11, 17 ao 21. Né? Temos também essa ilustração da igreja em Israel como projeto de Deus. Israel, uma nação que Deus escolhe para glorificar o seu nome, para apresentar o seu nome, para que as nações, o mundo conhecesse Deus por meio de Israel. Então Deus faz promessa do Messias para Israel. Deus constrói todo o projeto da sua glória, da sua exaltação, de todo o projeto de salvação em Israel. Porém, Israel rejeita o Messias, destrói, mata o Messias. Tá? E Romanos capítulo 11, 17 ao 21, nós vamos meditar esse texto vendo que Israel foi um projeto para gerar a igreja. Logo, Israel rejeitando, né, nós vemos ali a mesma resposta em Romanos 11, 17, que conota justamente essa questão de que a igreja então é enxertada em Israel, né, chamado ali a oliveira brava, o jambuzeiro bravo, a igreja enxertada, e então a igreja passa a ser gerada para o contexto do seu desenvolvimento. Tá? O clássico também da segunda vertente é que a igreja é gerada em Maria. Maria é coberta com a sombra do Altíssimo e o Espírito Santo coloca Cristo dentro dela. Quando Cristo está dentro de Maria, a igreja então ela já passa a ser gerada. Esse clássico em Maria é um clássico que parte de um nascimento de Cristo Jesus e seu ministério. E a igreja, durante seu ministério, curando, fazendo discípulos, ressuscitando e enfim fazendo sua grandeza ser vista e realmente ser reconhecida, e também ser perseguido ali por os fariseus e etc. O ministério que dura aí cerca de 3 anos e 6 meses, é justamente o momento que ele chega ao Getsemane. Lá no Getsemane ele passa a fazer uma oração, sentindo o peso, como diz o profeta Isaías, capítulo 53, que ele toma sobre si as nossas dores, né? E o castigo que nos traz a paz estava, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus ali no contexto do profeta Isaías, que aponta ao Messias, e que agora o Messias dentro do Getsemane, orando já sabendo que havia dolorosa estava chegando e que ele agora passaria pela crucificação, pelo beijo melhor de Judas e pela crucificação e todas as suas torturas, né, que era o momento final. Ele disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, se não for possível, seja feita a tua vontade. Esse momento é um momento difícil no Getsemane, e a Bíblia diz, Lucas capítulo 22, versículo 44, inclusive o médico Lucas, ele fala muito sobre isso. Jesus, ele começa a sentir uma pressão tão forte da sua angústia, que o seu suor que vai caindo, ele cai na terra já como gotas de sangue. Eu tenho até um vídeo que eu falo sobre hematidrose, que é um fenômeno das veias capilares que elas estouram, elas se rompem dentro devido à pressão da angústia, aquele sentimento muito forte que vem dentro do ser humano. Isso é um fenômeno raro, que a medicina também chama de um fenômeno raro, tá? E que aconteceu em Jesus. Então, enquanto nós vemos ali água e sangue saindo de Jesus, nós estamos vendo como que aquela explicação que a medicina hoje dá, quando uma mulher ela está grávida e o seu filho está dentro de uma bolsa d'água, né? E você sabe que quando chega a um certo ponto que rompe a bolsa d'água, é sinal que a criança já está para nascer, né? E nós vemos ali não só a água como o sangue representando realmente a igreja sendo gerada. A igreja foi gerada na angústia de Cristo, a igreja foi gerada em momentos de perseguição do ministério de Jesus, a igreja foi gerada em tempo em que Jesus sofria escárnio, zombaria, perseguições de blasfêmias e muitas outras coisas que... Então a igreja é gerada dentro de um momento de angústia, tá? Aqui nós temos também Lucas 1:35, Mateus 1:18 ao 24, Lucas 1:30 do 31
ao 32, 41 ao 44, Lucas 1, do 30 ao 44, para ajudar você aí. Então, nós temos a igreja gerada, tanto numa vertente de Israel, sendo um propósito de nação, como Maria, tá? Maria e o maior fenômeno no Getsemane, quando a igreja já está preste a nascer, tá? Porque a igreja, na verdade, ela nasce justamente na morte de Cristo, quando Jesus Cristo diz está consumado. E aqui é a terceira fase que eu vou deixar bem prática para nós. A igreja, ela passa pela terceira fase. Eu disse primeira, criada, projeto na eternidade. Eu disse gerada nas duas vertentes, Israel e a igreja em Maria, por Cristo, tá? Talvez você esteja entendendo aí esse contexto de gerada. E a igreja nascida, a igreja nasceu quando justamente João 19:30 fala que Jesus inspirou e disse: Senhor, a ti entrego o meu espírito. No grego esta palavra quer dizer testelestai, que quer dizer está consumado, né? Jesus consumou, terminou a sua obra, e quando ele dá o grito do Calvário, então a igreja nasce. E nós temos outros textos como os Colossenses, capítulo 2, 13 ao 14, Isaías 53, 5 ao 6, temos também 1 Pedro 2, versos 21 e 24. Dentro desta questão da terceira fase da igreja nascida, é justamente o cumprimento da missão que Jesus tinha que chegar ao fim, que é o Calvário, a sua morte. Pastor, a igreja nasceu no Calvário? Exatamente, a igreja nasceu no Calvário. E a quarta fase da igreja é a igreja que foi inaugurada, tá? Então a igreja, ela passa pelo projeto da inauguração. Essa inauguração acontece justamente Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4. A igreja passa por esta inauguração. A igreja é inaugurada aqui, justamente quando Jesus disse: não vos deixarei órfão, mas mandarei o Consolador. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Capítulo 2 diz: olha, e estando todos reunidos, né, veio do céu como som veemente impetuoso, e aquele momento foi o momento da inauguração, porque os 120 crentes estavam ali, precisamente, tá, esperando essa inauguração que seria feita pelo Espírito Santo, que levaria então a igreja a viver fundamentada, né? Que na verdade essa é a quinta e última fase, igreja fundamentada. Qual é a igreja fundamentada? E talvez você diga: como assim, pastor? Sim, a igreja fundamentada em Cristo, pela sua ressurreição e pelo testemunho do Espírito Santo, através da mensagem da cruz, que mais de 2.500 anos a igreja vem aí sido sustentada. Ela vem sendo sustentada, melhor, pela mensagem da cruz, pela mensagem redentora do Calvário, pela ressurreição de Cristo. E o Espírito Santo dá esse testemunho, tá? Então, essa igreja fundamentada, ela está inserida justamente em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Temos aí a base também de Isaías 28 e 16, e um clássico como 1 Coríntios 3 e 11, principalmente Mateus 16 e 18. Temos Efésios 2 e 20, 1 Pedro 2 e 6, tá? Então são versículos que mostram que a igreja hoje é fundamentada, né? Principalmente o texto de Mateus 16, 18, quando Jesus disse: ó Pedro, sobre esta pedra, né, Jesus estava dizendo que a igreja seria construída sobre ele, a pedra chamada pedra angular de esquina. Então a igreja está sustentada justamente em Cristo. Toda a força, toda a autoridade, toda a base da igreja é Cristo. Então, recapitulando aí, já deixa aquele like gostoso, bonito, ungido, consagrado para nós aqui, aquele like maravilhoso de reconhecimento, de gratidão, de amizade, de carinho, de amor que você tem. Já recebe um abraço e vamos já fazer aí o nosso final em poucos instantes. Vamos recapitular: igreja criada, projeto de Deus na eternidade, igreja gerada nas duas vertentes,
é Israel e Maria, que recebe no ventre Cristo. E o clássico ali, ele chega ao Getsemane, mostrando, né, que ele vai até o fim cumprir o propósito, mostrando aquela visão de uma mulher gestante, grávida, pronta para ganhar o seu filho, tá? E a terceira fase, a igreja que nasce, nascida, tá? João 19 fala da sua morte, 19:30, aí outras referências. A igreja inaugurada, Atos 2, versículos 1 ao 4. E a igreja fundamentada na mensagem da cruz. Gente, obrigado pelo carinho. Tá aí o pedido do nosso querido amigo inscrito, que também participou do Café Teológico, Igreja Pós-Pandemia, com certificado. Foi uma benção. E eu quero deixar o meu forte abraço para você. E vamos falar um pouco mais, quem sabe, sobre igreja aqui em outro contexto, principalmente no contexto de árvore, né? Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, mas já deixa aquele like abençoado, compartilhe conosco, se inscreva você que não é inscrito, e se você assistiu até o fim, diga: pastor, assistiu até o fim, gostou, comente, não só assista, vamos junto interagir, você é precioso aqui no canal, em nome de Jesus, tá bom? Até o próximo vídeo, e aquele abraço fortão do pastor Abimael Prudente Júnior.